que Deus está cuidando da gente. Ele está tratando a gente. Ele está tratando a gente nos mínimos detalhes. E nós temos que saber que o sobrenatural do Senhor, Ele vai nos alcançar em cada detalhe. O Senhor está preocupado com os nossos detalhes, com o que nós vamos reagir. Como nós vamos reagir. E como o Espírito de Deus, Ele vem nos ministrar todas as noites, né? Porque quando nós nos reunimos, em nome de Jesus, o que acontece com a gente? O Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, Ele que vai conduzir, porque a palavra diz que o Espírito Santo, o Espírito da verdade, nos conduziria a toda a verdade. Então, quer dizer, quem nos conduz na ministração é o Espírito Santo. Então, muitas vezes a gente está aqui, né? Eu não tenho nada para dar para ninguém, a não ser o que o Espírito Santo realmente pode dar e revelar no coração de cada um. Amém? Mas como Ele está aqui conosco, e Ele já tinha preparado isso já no começo da semana para mim, e Ele dizia, e a ministração que o Espírito veio no meu coração é confiar na própria força. Entendeu, Rosana? Então, confiar na própria força. Quando nós estamos preocupados com o futuro que não nos pertence, não tem nada a ver com a gente, nós não podemos fazer nada para que ele seja diferente, a não ser pela bondade do Espírito de Deus, só por isso. Então, se aqui está Belks também. Confiar na própria força, essa é a palavra. Quando nós nos colocamos a confiar em nós, a decepção é tremenda. Quando nós confiamos em nós, confiamos na nossa força, nós temos muita decepção. Eu, por exemplo, tenho várias histórias de decepção, porque eu acreditei muito na minha força há tempos atrás. Até o Senhor revelar o poder sobrenatural dele na minha vida em 2015. Tá bem aí, 2015 Deus revelou a mim o poder sobrenatural de Deus na minha vida. E a partir desse momento, a minha vida foi transformada. Em todos os aspectos, principalmente mental. Então eu descansei no Senhor, eu entrei no descanso do Senhor. Quando eu falei, agora entendi, pronto. Porque a maioria das vezes nós não aceitamos aquilo que o Senhor tem proposto para nós. E nesse tempo eu aceitei, eu entendi que o Senhor nos faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Então, nós vamos em Salmos capítulo 20, versículo 7 e 8. Nós vamos falar algumas coisas de confiança, né? Salmos capítulo 20, versículos 7 e 8. Então nós vamos olhar assim, pessoas como eu, no passado, fora do conhecimento, era o que eu fazia. Alguns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eles vacilam e caem, mas nós nos erguemos e estamos firmes. Então, se falar que a confiança no poder, porque quando se fala carros e cavalos, quando ia para a guerra, naquele tempo, que nós estamos falando no tempo de Davi, no tempo que o povo hebreu ficava só em luta, então as pessoas confiavam naqueles carros
né? Aqueles carros e o poder da força do cavalo, né? Mas ele está dizendo que ele confiava no Senhor e os outros vacilavam, mas ele erguia e ficavam firmes. Depois em Salmos 91, que é um salmo tremendo, Salmo 91, de 9 a 12. Ele fala de novo em confiança, em esperar no Senhor, esperar no sobrenatural de Deus. Ele fala com a gente na primeira pessoa, né? Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque a seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos eles o segurarão, para que você não tropeça em alguma pedra. Então nós estamos falando do que Deus faz, mas ele fala na primeira pessoa, ele fala você, especificamente. Se você fizer, então você tem que fazer, como disse a Silmara, eu vou tomar uma decisão. Eu já conhecia Jesus, o Jesus já me encontrou quando eu estava perdido, agora eu preciso decidir em mim, receber Jesus na minha vida. Então, eu conheço Jesus, Jesus me salvou, agora eu preciso crescer na graça e no conhecimento, como Paulo está dizendo. Então é a hora de eu começar a ter um relacionamento com Jesus, onde eu posso confiar e me entregar nos braços dele. Um dia comentando acho que foi com o Bruno, eu conheci Silmara tinha 15 para 16 anos, e eu 16, eu tinha 18 para 19, e nos apaixonamos, né? Foi uma loucura, foi uma história linda, tremenda. E aí nós casamos, ficamos doidos. Não casamos antes, porque nossos pais não deixaram. Eu precisava fazer 21 anos e ela precisava fazer 18 para poder assinar. Senão, eles não falavam, não vai casar. Eles achavam que nós íamos parar por ali, né? Nós íamos parar por ali. Mas nós não paramos por ali. Nós seguimos. E nós tínhamos o dia e a noite. Não tínhamos nada. Não tinha uma casa para morar, não tinha um lugar para ficar. E nós casamos, fomos morar num quarto na casa dos meus pais. E depois nós fomos morar no fundo do fundo do fundo, porque era 3 casas na frente. Logo em seguida, um mês depois. Mas o que eu quero dizer da confiança? Na confiança. Nós confiamos que o Senhor ia nos trazer. E nós estávamos falando sobre isso, eu falei com o Bruno. Se o Senhor me trouxe até aqui, eu com 62 anos e ela com praticamente 59 anos, e nós não temos um couro para dar acesso em cima, como se diz. Nós não temos nada, não temos uma casa, não temos um tapete para cair duro em cima. Então o que é? Nós confiamos no Senhor que Ele vai nos levar até no final da nossa vida. Quando eu conheci o sobrenatural de Deus, foi em 2015, está bem perto aqui, tem 5 anos. Antes eu conhecia Jesus, eu já era salvo, mas eu não conhecia o sobrenatural de Deus.
Eu não vivia o sobrenatural de Deus. Eu não me entregava ao Senhor, porque eu esperava que eu tinha que fazer alguma coisa. Eu vivia na religião. Jesus, Deus fez a parte dele, agora você tem que fazer 50% seu também. Jesus já fez tudo. Você simplesmente tem que se entregar ao que está na palavra. Para isso acontecer, você tem que ser maluco. Porque tudo que fala não é. Porque todo vem ao contrário do que a palavra está falando. Porque o mundo vai trabalhar o contrário no seu coração. E mesmo você sendo salvo no Senhor Jesus, você conhecendo o Evangelho, eu pregava o Evangelho, Mariano sabe, nós trabalhamos quantos anos juntos? Eu pregava o Evangelho 12 horas por dia. Da hora que eu entrava, a hora que eu saía. Eu falava que lá era a minha igreja. E a Márcia Flor sabia disso, eu falava para ela. O tempo todo eu pregava o Evangelho, eu orava dentro daquele lugar. Mas eu não tinha Jesus como Senhor da minha vida. Porque eu vivia na religião. E a religião, ela fala que você tem que fazer. Você tem que continuar fazendo, você tem que fazer campanha, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, Então você tem que fazer a tua parte, pagar preço. Não, tem que pagar um preço. Não tem preço para ser pago. Não tem preço para pagar. O preço já foi pago todo na cruz. Então a confiança no Senhor é que nos dá a paz de saber que o amanhã está garantido pelo Senhor. Amanhã o Senhor já garantiu o nosso pão. O maná vai cair do céu. E se não cair, nós vamos estar com Ele. Ele já nos resgatou, Ele já nos levou para Ele. Se é coronavírus, se é não sei o quê, Ele tem que arrumar uma coisa para levar a gente para Ele. Não é que eu sou minimalista com relação à enfermidade. Não. Uma hora ou outra, Ele vai nos levar. Ah, não, estou muito novo para ir. Tá? Será que tá mesmo? Eu conheço bebê que nasce e morre. Então, quer dizer, eu já estou com 62 anos, já estou no lucro. Né? Já vivi. Eu achei que eu não ia ter... achei que eu não ia fazer 50, porque na minha época de criança, as pessoas morriam tudo com 50 anos. A longevidade era muito pequena. Então, hoje que minha sogra vai fazer 91 anos. Se bem que a mulher é teimosa, né? Então esse povo vive mais tempo, né? Homem demora mais um pouco, né? Vai mais cedo. Mas, voltando à palavra da confiança de viver o sobrenatural, ou confiar no Senhor, ou confiar na própria força. Então, é disso que nós estamos falando hoje. Mas, para finalizar, Paulo nos dá uma lição, né? Ele fala para nós com tanta propriedade de quem era realmente alguém tremendo, né? Ele fala assim, Filipenses capítulo 3, versículo de 3 a 9. É algo assim maravilhoso para aqueles que Paulo era um homem da época dele, ele era um homem que podia falar que ele era mestre dos mestres, porque o cara falava 5 idiomas. 5 idiomas. É incrível. Naquela época, o cara era determinado no que ele fazia. E ele explica para nós aqui, quer ver? Filipenses capítulo 3, versículo de 3 a 9. Ele fala assim, esse capítulo é tremendo, mas eu peguei esse pedaço só para explicar para nós. Porque nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos
pelo Espírito de Deus, que nos gloriamos em Jesus Cristo e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razões para tal confiança. O que ele está falando? Nós que somos a circuncisão, está falando da igreja, ele está falando dos remidos, aqueles que foram salvos. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus, nos gloriamos em Cristo Jesus e não temos confiança alguma na carne, embora eu mesmo tivesse razão para tal confiança. Se alguém pensa que tem razão para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado na carne, que ele está falando aqui, no 8º dia de vida, que era o costume dos judeus, pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que vem da lei, presta bem atenção, quanto à justiça que vem da lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Glórias ao Senhor. Quantas vezes a gente lê isso e não entende, não vê, quando o Senhor revela isso para a gente, eu não confio mais na minha carne, eu não confio na lei, não confio na justiça que provém da lei, eu confio na justiça que provém da fé em Cristo Jesus. Todas essas coisas ele está explicando para nós, olha aqui. Mas, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas, eu as considero como esterco, para poder o quê? Ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus e que se baseia na fé. Você estava falando porque acho que Deus escolheu Paulo, que essa é uma das razões porque acho que ninguém mais podia falar alguma coisa desse tipo. Baseado nisso. Dar um testemunho desse. O testemunho de Paulo, ele tinha zelo excessivo pela lei, ele era alguém, por exemplo, ele não foi casado, ele decidiu não casar, para servir a Deus na plenitude, mas quando ele viu, ele abriu mão de tudo, o que a própria carne, a confiança que ele tinha nele, para ganhar a Cristo e ser encontrado nele. O que é isso? Viver o sobrenatural. Quando você decide em Cristo,
Porque você foi encontrado por Jesus. Jesus encontrou a mim e todos aqueles que Ele resgatou. Ele encontrou, perdido. E aí você, num dado momento, você decide, porque Paulo aqui, ele decidiu, porque ele está falando de alguma coisa de decisão própria, porque olha aqui. Mas para mim, o que era lucro, passei a considerar como perda. Ele passou a considerar. Eu passei a considerar como perda. Para que ele passou a considerar como perda? Para ganhar Cristo e ser encontrado nele. Isso é uma questão sobrenatural. Tudo isso é sobrenatural. Tem como você entender. Porque se o Espírito de Deus não revelar, nós nunca vamos entender isso. Eu fui achado na rua, perdido, literalmente. Quando eu entendi, em 1999, eu entendi, um dia caminhando na rua, numa cidade em São Paulo chamada Dracena. E o Senhor me revelou uma coisa, quem eu era. Eu vou te falar quem você é. Você é filho de Deus. Ele me deu minha linhagem. Eu nunca mais falei que era filho do meu pai. Nunca mais eu falei isso. Eu tinha que falar isso para mim me ter um parâmetro de vida. Eu precisava disso. Eu sou filho do Wilson Marcelino, neto do seu fulano de tal, bisneto não sei de quem. Não que eu deixei de amar o meu povo na carne. Não, de maneira nenhuma. Eu amo o meu povo até hoje. Mas eu sei que eu sou sobrenatural, eu sou nascido de Deus. Esse é um privilégio para mim. E eu comecei, nesse momento, sem entendimento, eu comecei a brigar com Deus. E agora, o que eu vou fazer? Eu não posso decidir nada? Não posso fazer mais nada? O que eu vou fazer da minha vida? Porque era tudo eu tinha que fazer. E nesse tempo eu fiquei brigando com Deus durante muitos anos, anos e anos. Eu comia a unha de dar no sangue. A minha ansiedade era tão grande, ela dava no sangue. Sabe onde eu parei de comer unha? No açougue aqui. Deus me curou aqui. Ele me fechou para me curar. Eu nunca trabalhei fechado na minha vida. Nunca na minha vida. Eu nunca trabalhei fechado. Sempre em liberdade. E eu trabalhei 7 anos aqui fechado. Até Deus me curar. A hora que Deus me curou, Ele falou, agora você pode ir. Então são coisas tão sobrenaturais que ou confia no braço e você só vai onde a mão alcança. Você não tem mais acesso a nada. Onde que a sua mão alcança? Hoje. Sua mão só alcança hoje porque Deus te permitiu respirar hoje de manhã. Amanhã você não sabe. Eu tinha um primo, que é da idade da Silmara, ele já morreu há 3 anos, muito bem, tranquilo, deitou e não levantou. Ah, não, mas é porque era pobre, não tinha para pagar. Milionário, podia chamar jatinho para levar ele para qualquer hospital do mundo. Não deu tempo. Não deu tempo. Não deu tempo. Viajou. Foi embora. O Senhor falou, opa, vem cá, vamos ali conversar ali, tem né? Bater um papinho ali comigo. Então, viver uma vida plena no Senhor é viver com alegria todos os dias. Igual o André está falando hoje. A pessoa cutuca a gente para a gente brigar com ele. Porque ele já está, a vida dele é uma desgraça, então ele quer desgraçar a vida dos outros. O que é uma vida desgraçada? É uma vida sem Cristo, uma vida sem graça, sem o favor. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é um dom de Deus, para que ninguém se glorie.
Então o que o cara não tem? Ele não tem a graça. Ele não tem a graça de Deus, é isso, nada mais. Então ele está desgraçado, ele está sem graça. Então ele quer ver alguém desgraçado junto com ele também. Quero completar aqui. Amém. A gente tem que pôr atenção para a gente viver isso, porque as áreas que nós mais somos provados é na família e no trabalho. É verdade. São as áreas mais constantes do dia a dia da gente que nós somos provados. Para a gente viver essa vida em Cristo, para a gente superar esses repentes que a gente tem, essas mudanças que a gente precisa ter no caráter. Deus está nos tratando todo o tempo para nos curar. Esses dias nós estávamos, eu e o Jonathan, com a faca na mão e ele com a outra e nós queríamos matar alguém. Mas aí num dado momento, eu falei para ele, não vamos matar ninguém não. Porque Deus está cuidando da gente. Ele está tratando a gente. Ele está tratando a gente nos mínimos detalhes. E nós temos que saber que o sobrenatural do Senhor, Ele vai nos alcançar em cada detalhe. O Senhor está preocupado com os nossos detalhes, com o que nós vamos reagir, como nós vamos reagir. Um detalhe muito importante para que nós possamos viver no sobrenatural. A tua essência de Cristo Jesus, ela não pode ser mudada com a ação que vem de fora, porque Cristo está dentro. Então, se alguém te dá um copo de veneno para você tomar, você fala, não, thank you, não quero, obrigado. É fácil fazer isso? Claro que não é fácil. Mas só que a essência que está em você, o Espírito que vive em você, é o Espírito Santo de Deus. E essa essência é imutável. Então, as nossas reações humanas, elas literalmente mudam isso. Amém? Glorificado seja o Senhor nosso Deus, que nos reuniu nessa noite para entender pelo Espírito a viver no sobrenatural de Deus, viver na dependência plena e absoluta do que Ele já nos fez. Ele não vai nos fazer, Ele já nos fez. Ele já venceu a morte, Ele já venceu o diabo, Ele já venceu o mundo e Ele detém. Nas mãos dEle está todo o poder. A palavra diz que todo o poder que há no mundo está na mão de Jesus. Jesus está acima de todo principado, autoridade, poderes. Tudo está na mão de Jesus. Nós somos de Jesus. Ele nos comprou. Nós somos a igreja de Jesus. Por isso nós somos gratos, Senhor, por essa ação tão maravilhosa e poderosa que o Senhor um dia realizou por nós. Glorifica, Senhor, o seu nome sobre as nossas vidas, sobre a vida daqueles que estão aqui, nos vendo através da nossa live. Santifica cada coração, limpa, sara, cura, Senhor, mas principalmente salva, Senhor, em nome de Jesus. Amém.